Então, a próxima etapa, eu vou estar ensinando a fazer essa parte e depois, seguida, com linha de tapeceiro, você vai costurar aqui, ó, uma parte na outra. E quando você for costurar, observa se seu lado direito, né, vai ficar junto com o lado direito do square, tá bom? Então, vamos agora para a próxima etapa do trabalho, que é fazer essa parte. E agora, vamos estar fazendo aí a parte de cima. Eu fiz aqui um cordão com 15 correntinhas, você pode fazer mais, tá bom? Então, eu fiz aqui 15 correntinhas e vou fechar aqui na primeira correntinha com ponto baixíssimo para formar aqui um círculo, tá? Se você achar que é pequeno, você pode colocar mais correntinhas que não vai interferir em nada. Vou fazer aqui, ó, fechei com ponto baixíssimo, vou fazer uma correntinha para dar altura de um ponto baixo, tá? A porta bateu aqui. Aí, eu vou voltar na argola, né, para pegar uma laçada e pego outra para tirar um ponto baixo. Nós vamos fazer aqui, ó, cobrir todas essas correntinhas com ponto baixo, tá? Você entra novamente aqui por baixo e vem tirando, né, fazendo ponto baixo. Para mim, aqui dá uma contagem de 40 pontos baixos. Eu vou empurrando assim, tá? E dá 40 pontos baixos, mas essa contagem é irrelevante, tá? Se você achar que já tá bom, não vai interferir em nada. Você só vem puxando bem para ficar bem juntinho e você vai preenchendo todinho de ponto baixo. Eu venho fechar aqui com vocês. Já preenchi aqui de pontos baixos, aqui tá dando para mim um diâmetro interno de 4 centímetros, tá? Aqui, ó, batendo no 4 aqui, ó, 4 centímetros de diâmetro interno, para mim já tá bom, gente? Vou fechar aqui você vai observar, tem uma correntinha aqui embaixo, você vai achar que é aqui, mas não é, essa aqui é a altura do ponto alto. É na próxima que você entra e fecha, tá? Atravessei as duas aqui e fecha com ponto baixíssimo, ok? Então, eu vou começar no próximo ponto de base. Então, eu olho aqui por cima onde que eu estou, ó, e vou começar no próximo. Então, eu entro aqui no próximo, ok? Se você conseguir pegar essas duas alcinhas de trás aqui, que eu tô entrando por cima da correntinha, melhor. E venho com ponto baixíssimo também. E aqui que eu vou começar. Aqui eu vou subir 3 correntinhas, 1, 2, 3, para ser a altura aí do primeiro ponto alto. E os próximos 6 de base, eu vou entrar e vou fazer aqui um ponto alto. Nós vamos ficar com um total aqui de 7 pontos altos, tá bom? Então, para cada um aqui de ponto de base, eu tô colocando um ponto alto até ficar um total de 7. Deixa eu ver quanto que eu já tenho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Tá? Então, aqui, gente, eu vou cortar, porque eu vou estar fazendo colorido, assim, pra combinar, ó. Pra combinar, tá bom? Com um joguinho, eu vou estar fazendo colorido. Essa aqui é minha peça piloto. Então, aqui eu já posso cortar. Corta um pouquinho pra deixar pra arrematar, tá bom? E eu vou fazer a troca de cor. A cor que eu vou seguir aqui, deixa eu pegar o tapete pra vocês verem. E a cor que eu vou dar continuidade aqui, gente, é o contrário da parte de acabamento aqui, né, do tapete. Só que tem uma carreira laranja, a próxima vai ser amarelo, a próxima vermelha, a próxima bordô e a próxima lilás, tá bom? Mas tem uma contagem de ponta aqui. Então, eu vou seguir essa sequência aqui que eu fiz no tapete, eu vou querer aqui deixar perto da argolinha para dar um detalhe e combinar com o tapete. E olha só, gente, é uma sobrinha que tava perdida que eu vou fazer um detalhe aqui, tá? Então, aqui eu vou desmanchar o meu último ponto, minha última laçada do ponto alto, porque eu vou fechar com a cor que vou trabalhar, tá? Mas você pode amarrar, arrematar, amarrar e subir 3 correntinhas. Então, eu quero fechar aqui a cor laranja já com a cor que eu vou trabalhar. Então, é importante quando você já fechar, você dá uma pré-amarrada aqui, só para dar uma, né, sustentar o ponto que você vai fazer aqui. Então, toda vez que você for fazer a troca de cor, você já dá uma laçadinha, depois você arremata, né, direitinho. Então, aqui,
eu vou subir, fechei com a cor que eu vou estar trabalhando, vou subir 3 correntinhas. Deixa o tom passar aqui, gente, o tom tá passando. Subo 3 correntinhas, viro o meu trabalho, laço a agulha, volto no mesmo lugar, porque eu vou fazer aqui 2 pontos no mesmo lugar, no mesmo ponto laranja aqui no começo, eu fiz 2 pontos, subi 3 correntinhas e coloquei mais um. E agora eu venho preenchendo de ponto alto sobre ponto alto, e nesse último aqui eu coloco 2. Nossos aumentos vai ser na ponta. Tô chegando aqui para trabalhar o meu último ponto alto, que na verdade é uma correntinha, né? São 3 correntinhas. Eu laço aqui, bem na pontinha, e aqui eu vou estar colocando 2 pontos altos, porque o nosso aumento é na ponta, tá? Dos 2 lados, a gente vai trabalhar com aumento. Aqui eu vou estar fechando com a próxima cor que eu vou estar trabalhando, que é a cor vermelho. E agora, com a cor vermelho, eu já vou estar fechando o meu ponto alto. Fechei o ponto alto, eu já vou dar, já posso cortar aqui o amarelo, né? Que eu terminei. E vou estar amarrando um com o outro, gente, para me dar uma sustentada aqui nesse ponto, né? Para eu conseguir fazer aqui nesse começo, tá? 2 pontos altos no mesmo lugar. Voltando aqui com vocês, gente, o tom apareceu aqui, fez uma bagunça, eu tive que tirar ele. Então, aqui, depois que eu amarrei, né, o fio para dar uma sustentada, essa próxima carreira em vermelho aqui, ela tem um padrão diferente, tá? Aqui, eu vou subir 3 correntinhas, passei o primeiro ponto alto, viro o meu trabalho, volto no mesmo ponto, né, para fazer o meu aumento, ok? Aqui, vou pular um ponto de base e no próximo eu vou estar construindo um V. Primeiro eu ponho um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto, construindo um V, que é para combinar com o tapete, né? Então, nesse primeiro ponto eu fiz o meu aumento, né? Tem 2 pontos altos nele, pulo um e no próximo eu faço o V, tá? Aí, aqui, pulo um e no próximo eu vou fazer o meu V. Um ponto alto, 2 correntinhas, volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Sem fazer correntinha, tá bom, gente? Mas se achar que tem que fazer correntinha, ó. Laço a agulha, pulo um ponto, no próximo eu faço o meu V. Ponto alto, fica bem bonitinho assim. Bom, eu achei, né? Aqui, outro Vzinho, ok? Sobrou aqui um ponto pra pular e aqui a gente vai fazer um aumento, igual aqui, ó, não pulamos um e tem aumento aqui, então aqui do outro lado também. Você pula um e na correntinha aqui, você vai fazer um ponto alto e mais um, que é o nosso aumento. Deixa eu ver a panela ali, gente, peraí. Bom, gente, voltando aqui, vida real, né? Estou aqui gravando passo a passo, de olho na panela, de olho na máquina de lavar e gravando aqui pra vocês, tá bom? Então, obrigada aí pelo seu like. A gente se vira nos 30. Então, cheguei aqui no final, nesse último ponto alto, eu fiz 2 pontos, né? Que é o aumento que a gente sempre tem aqui nas laterais. Vou estar fazendo a troca de cor, tá? Vou trabalhar agora com a cor Bordeaux. E assim como toda a carreira aqui, a troca de cor, eu já tô fechando com a cor que eu vou estar trabalhando. Então, fecho aqui com essa cor Bordeaux, ok? Já posso estar aqui cortando a linha vermelha, dar uma amarradinha para sustentar eu fazer aqui, né, o meu ponto, senão ele fica muito aberto, dá uma amarradinha. E aqui eu vou subir 3 correntinhas com a cor Bordeaux. 1, 2, 3, viro o meu trabalho. Vou fazer o meu aumento ainda no mesmo ponto, tá? Eu faço o meu aumento, volto, coloco mais um ponto alto. E no próximo aqui, esse aqui bem pertinho, eu também repito um ponto alto. Nosso comecinho aqui ficou com 3 pontos altos, tá? E aqui, ó, gente, diretamente eu já posso estar fazendo o meu V dentro do V. Se você sentir que você tem que fazer uma correntinha, pode ficar à vontade, tá? Eu diretamente já faço um V dentro de V, já passo pro outro V colocando
ponto alto, 2 correntinhas e volto fazendo V dentro de V, tá bom? Sem fazer correntinha no próximo, eu já faço um ponto alto, 2 correntinhas e volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Chegando aqui no final, nós vamos fazer igual aqui, ficou com 3 pontos altos, então aqui também vai ficar. Esse primeiro, você vai fazer um ponto alto normal, e no segundo, você vai fazer 2 pontos altos, 1, 2. Só que eu vou aqui fechar com a cor lilás, tá? Só vou fechar aqui para mostrar para vocês. Então, aqui ficou com 3 pontos altos seguidos e do outro lado também, e trabalhamos aqui, ó, V dentro de V. Então, aqui, gente, já fechando aqui, né, o meu bordô com outra cor, que eu vou trabalhar a cor lilás, tá? Então, eu fecho com a cor lilás, amarro aqui, pra não, né, ficar muito frouxo, para eu fazer o meu aumento, né? Então, aqui eu subo 3 correntinhas com a cor lilás, viro o meu trabalho, volto, coloco mais um ponto alto no mesmo lugar, né? Aqui tem 3 pontos altos, então, nesse primeiro a gente fez 3 correntinhas e voltou e colocou um ponto alto. Aqui eu laço a agulha, pulo um ponto e no próximo eu vou fazer um V. Vamos construir um V a mais, que a gente vai usar aqui o terceiro ponto alto para poder fazer aqui o nosso V. Faz um ponto alto, 2 correntinhas e outro ponto alto. Vem fazendo V dentro de V, tá? Eu não tô fazendo correntinha, já laço direto. Vem trabalhando V dentro de V e eu volto aqui com vocês. Pronto, eu vim trabalhando V dentro de V. Esse aqui é meu último V, tá bom? Então, eu observo aqui meu próximo ponto alto. Aqui tem 3 pontos altos. Nesse grupinho aqui, o próximo ponto alto, eu vou fazer o meu V também, tá? Sem fazer correntinhas aqui, eu faço o meu V de um ponto alto separado por 2 correntinhas. Vai ficar um pontinho aqui para pular, e aqui nas correntinhas na lateral, você faz 2 pontos altos, que é o nosso aumento. Volta, 2. Olha como ficou. Agora, temos 1, 2, 3, 4, 5 Vs, tá bom? E 2 pontos altos em cada lateral. Vou estar subindo mais carreiras na cor lilás, mas não vai ter mais aumento. Então, aqui teve 7 pontos altos e eu trabalhei aumentando 1, 2, 3, 4 carreiras, né? Depois dos 7 pontos altos aqui, 4 carreiras eu fiz aumento nas laterais. E agora, quantas carreiras você precisar, acho que achar melhor seguir aqui, você não faz mais aumento para ficar do mesmo tamanho, né? Na parte que a gente vai unir, né? Então, aqui eu subo 3 correntinhas, vou trabalhar mais nessa cor, então preciso cortar, volto aqui, passo no próximo ponto alto, outro ponto alto, nosso começo aqui vai ter sempre 2 pontos altos. E venho trabalhando aqui, gente, V dentro de V. Não tem segredo essa carreira, é V dentro de V, tá? Separado aí por 2 correntinhas, nosso Vzinho. Faz V dentro de V e ponto alto sobre ponto alto aqui, sem fazer aumento. Vou seguir essa carreira. Cheguei aqui no final, né? Não teve segredo, é ponto alto sobre ponto alto. Vou estar aqui, ó, subindo mais 3, né? Correntinhas, para virar o meu trabalho. E aqui, você pode estar fazendo quantas carreiras você quiser nesse mesmo padrão, tá bom? Sem fazer aumento, trabalhando V dentro de V. Você faz aqui quantas carreiras você quiser. Vou fazer mais uma de Vzinho. Então, o próximo ponto alto, eu coloco aqui outro ponto alto e venho trabalhando essa carreira da mesma forma que essa aqui. Pronto, já fiz aqui, ó, mais uma carreira no mesmo padrão, não mudou. E aqui, essa última carreira, eu vou estar fazendo ela todinha de pontos altos. Então, eu vou subir aqui 3 correntinhas para ser o primeiro ponto alto, viro o meu trabalho. E para cada ponto alto que você encontrar, ó, aqui é um, aqui é outro, tá bom? Aqui é outro, ó, em seguida já tem outro ponto alto. Para cada ponto alto que você encontrar, ó, um do lado do outro aqui, você vai fazer um ponto alto em cima. Então, aqui já é outro ponto alto, faço um ponto alto, ok?
Aqui já é uma perninha do V, mas é um ponto alto, você faz um ponto alto. No meio do V, nas correntinhas, eu tô colocando um ponto alto. E para cada ponto alto que eu encontrar, eu coloco um ponto alto, e assim vai. E quando chega no meio do V, que são duas correntinhas, eu coloco uma correntinha, um ponto alto, né? E para cada ponto alto, até o final, ponto alto sobre ponto alto, e nas correntinhas do V, você coloca um ponto alto. Vou seguir até aqui. Pronto, já cheguei aqui no final, ficou um total aqui de 19 pontos altos, tá? Você deixa um pedaço bom para cortar, porque você vai costurar, né, na papeleira. Então, você deixa um pedaço bom aí, tá bom? E você pode estar arrematando aqui com uma correntinha, né? E deixando uma sobra para você poder costurar. Agora, o trabalho é, você está escondendo e arrematando, cada um tem um jeitinho, né, de fazer aqui essa parte de arrematar os fiozinhos. E aqui no canal tem um vídeo onde eu mostro como é que eu arrematei essas trocas de cor. E agora que já temos aqui essa parte pronta, você vai costurar, né, na sua papeleira, que você vai costurar, tá bom, gente? Eu costumo assim com a linha de tapeceiro. Eu venho assim, ó, deixa eu dar uma diquinha aqui pra vocês. Você, na hora de costurar, observa se você tá costurando o seu lado direito, que tem essas correntinhas mais bonitinhas, tá? Que na hora de abrir, vai estar junto com o seu lado direito. Então, você põe aqui, ó, direito com direito virado assim pra dentro, e assim com a linha de tapeceiro, você vem aqui bem na pontinha, dando a volta, pegando pontos baixos aqui da papeleira e da parte de cima da redinha, né? Aqui, a parte de cima que vai prender aqui na parede, né? Então, você vem costurando assim, cada um vai ter um jeitinho, não tem segredo, você vai ajustando aqui pra caber direitinho ponto com ponto, tá? Quanto mais na beiradinha, melhor. Então, essa parte eu vou estar fazendo, cada um vai ter um jeitinho de fazer, tá bom? Bom trabalho aí, já volto com vocês. E agora, vamos estar fazendo aqui o biquinho de acabamento, né? Amarrei aqui, ó, gente, aonde começa o laranja, eu amarrei meu fio, faço aqui duas correntinhas, uma, duas, e prendo aqui na alcinha do ponto alto na cor aqui, amarelo no caso, né? Eu prendo com ponto baixo, duas correntinhas, faz mais apertadinho, ou se você quiser, você pode aqui estar trocando de agulha, tá? Pra uma 3,5. E vem fazendo aqui, ó, nas alcinhas do ponto alto, né? Você prende com ponto baixo, separando aqui duas correntinhas e prendendo com ponto baixo nas alcinhas do ponto alto aqui, tá? Vou chegar até aqui com vocês para mostrar como é que a gente vai fazer essa parte. Chegando aqui aonde tem uma carreira de pontos altos fechado, você também vai fazer do mesmo jeito, duas correntinhas e prender aqui na alcinha, né, do ponto alto com ponto baixo, né? Duas correntinhas, o que muda que aqui, a partir do leque aqui, você vai fazer aqui, dentro do leque, eu fiz duas correntinhas diretamente aqui, laço a agulha e faço um ponto alto. Fiz aqui um ponto alto, eu faço duas correntinhas e volto no mesmo lugar aqui no meio do leque para fazer outro ponto alto. Construindo aqui um V, tá bom? Separo uma correntinha, no meu caso aqui, para poder alcançar o intervalo. E nos intervalos, eu vou estar construindo aqui um Vzinho, um ponto alto, duas correntinhas e outro ponto alto no mesmo lugar. Então, assim, para cada intervalo aqui, você vai construir um Vzinho. E de um Vzinho para o outro, eu estou separando aqui por uma correntinha, mas você pode estar separando aí por duas, tá? E faço aqui o meu Vzinho. Quando chegar na união do square, você trabalha entre a união, tá? Vou mostrar aqui para vocês. Quando chegar aqui, né, na união do square, você faz aqui, ó, o seu V, tá? Aí, você vem descendo, fazendo V, separando por uma correntinha. Na próxima união do square, você faz entre eles e eu volto aqui, ó. E aqui no finalzinho é um pouquinho diferente. Então, vou seguir fazendo Vzinho, separando por uma correntinha nos intervalos e volto com vocês lá no final.
Chegando aqui no final, vou mostrar para vocês, eu já fiz aqui uma correntinha e no meio do leque eu vou colocar um ponto alto, duas correntinhas, muda aqui nas pontas do leque, tá? Outro ponto alto, fiz um V. Aí que eu vou fazer duas correntinhas e mais um ponto alto. Então, aqui na ponta, gente, aqui na ponta de baixo, você tem que fazer aqui uma sequência de 3 pontos altos no mesmo lugar, separando por duas correntinhas. É um Vzinho desse lado e um V do outro lado, tá bom? E aqui você vai fazer do mesmo jeito. Quando chegar aqui, você vai fazer igual aqui, colocando 3 pontos altos, mas separado por duas correntinhas, que é a nossa curvinha. Então, aqui você separa por uma correntinha e vem trabalhando aqui nos intervalos o seu Vzinho. Só observe aqui para você não pegar, tá? A redinha atrás. Aí, você entra aqui e faz o seu ponto V. Duas correntinhas, acho que deu para entender, né? Que a minha linha tá vindo toda enrolada aqui. E vem fazendo o Vzinho nos intervalos. Quando chegar aqui, você trabalha igual fez aqui e volta subindo, tá? Fazendo o seu Vzinho aqui nas emendas dos square. E eu encontro com vocês aqui, mais ou menos aqui, pra gente fazer essa parte aqui subindo juntas. Já cheguei aqui no finalzinho, trabalhei aqui meu último leque, né? Eu fiz o meu Vzinho e agora a gente vai estar subindo igual aqui do outro lado, tá? Então, a gente vai fazer aqui, ó, duas correntinhas e prender nessa primeira alça aqui de caminhos de pontos altos, você prende com ponto baixo, ok? Duas correntinhas. E vai subindo, prendendo aqui nas alcinhas, você vai subindo, prendendo, né, com ponto baixo. Então, vou seguir até ali na altura, né, da cor laranja, aonde começou, para mostrar para vocês. Chegando aqui no finalzinho para prender, na alcinha aqui, eu prendo aqui, ó, com ponto baixo, ponto baixíssimo, tá? Vou prender com ponto baixíssimo para ficar parecido com o outro lado. Aqui, eu vou ter que entrar nesses pontos altos aqui, quer dizer, nesses pontos baixos daqui, correntinha, e fazer ponto baixo também, gente, porque eu preciso dar a volta para chegar lá do outro lado. Ou aqui eu amarro o meu fio, tá bom? Eu corto e amarro do outro lado para começar aqui, ou eu dou uma volta todinha assim, eu prefiro dar a volta todinha. Se você precisar, você pode pular um e uma correntinha e fazer no outro, que não pode é deixar, ó, essa eu vou pular, essa eu vou fazer, não pode deixar emborcando. Dá até um efeito bem mais bonitinho também, fica mais firminho. Então, como eu preciso chegar aqui do outro lado, em vez de cortar a linha, eu vou fazendo uma volta com ponto baixo. Às vezes eu pulo um ponto baixo e às vezes eu faço uma sequência, né, de pontos baixos sem pular. Principalmente nessa parte de cima aqui, para não ficar emborcando, eu costumo fazer mais ponto. Então, daqui eu vou dar a volta e encontro vocês aqui. Voltando aqui com vocês, eu já fiz toda a voltinha aqui da argola, cheguei o mais perto aqui, ó, né, da onde começou. Nessa primeira carreira, mais perto dessa argola, a gente vai trabalhar 2 pontos baixos. 1, 2, tá? Então, nessa carreira aqui, mais perto da argola, eu trabalhei 2 pontos baixos. Nessa próxima aqui, que é aqui da cor amarela, nessa próxima, eu vou entrar com ponto baixo, nós vamos fazer um picô. Fiz o ponto baixo, subo aqui 3 correntinhas e volto no pezinho desse ponto baixo, né? Para pegar uma laçada. Pegou a laçada, ficou com 2, aí eu pego outra para tirar, tá bom? Fiz o picô, puxo bem. Toda vez que eu terminar o picô, eu volto no mesmo lugar para fazer um ponto baixo. Fez o ponto baixo, eu puxo a linha, tá? Para ele ficar o picôzinho mais em pezinho. Então, uma hora eu faço um picô na alcinha, na próxima alcinha eu faço 2 pontos baixos, 2 pontos baixos, ok? Fiz 2 pontos baixos, nessa a gente faz um picô. Então, você entra com ponto baixo, sobe 3 correntinhas, volta no pezinho do ponto baixo, traz uma laçada, ficando com 2, pega mais uma
e tira as duas. Puxa, entra no mesmo lugar para fazer um ponto baixo. Puxa, tá bom? Fizemos mais um picô. Então, agora eu fiz o picô, a próxima alcinha eu faço 2 pontos baixos. Então, na próxima alcinha, faço 2 pontos baixos. 1, 2. Vai intercalando assim, tá bom, gente? Uma hora picô, uma hora 2 pontos baixos e vai descendo, né? Até aqui que eu mostrar pra vocês como que vai ser pra trabalhar dentro aqui do Vzinho. E já chegando aqui pra entrar nos pontinhos V, né? Tem essas correntinhas, 2 correntinhas, onde eu vou estar fazendo 2 pontos baixos, que é a sequência, né? Que fiz o picô, aqui fez 2 pontos baixos. Vou entrar dentro do V com ponto baixo, fazer o meu picô, 3 correntinhas e vou fazer o picô, tá bom, gente? Então, toda vez que você encontrar, volta no mesmo lugar para fechar o picô. Toda vez que você encontrar aqui o V, você vai fazer o picô, tá? Dentro dele, picô dentro do V. E no espaço aqui, que é uma correntinha, eu vou estar colocando 2 pontos baixos, para continuar com o padrão, né? 2 pontos baixos nos intervalos, e aqui dentro dos V's, você trabalha nosso picô. Entra com ponto baixo, faz 3 correntinhas, ó, o tom tá aqui, me distraindo. E você faz o picô. E volta no mesmo lugar, tá bom? Então, dentro do V, você faz o picô, e nos intervalos, você vai fazer aqui 2 pontos baixos. Vou até o final para mostrar aqui para vocês como que a gente vai fazer aqui na curvinha, tá? Então, vou seguir nesse padrão, uma hora picô dentro do V e nos intervalos 2 pontos baixos. E já volto. Voltando aqui com vocês para mostrar como é que vamos fazer aqui na curvinha, já que tem 2, né? 2 Vzinhos. Então, aqui eu já fiz 2 pontos baixos, continuo aqui. Dentro desse primeiro V, eu vou entrar e vou fazer o meu picô. Então, eu entro com ponto baixo, subo aqui 3 correntinhas e faço o meu picô. Volto no mesmo lugar para fechar o picô, tá bom? Fechei o picô, em seguida, eu já entro no próximo intervalo, como se fosse aqui um outro Vzinho, e faço o meu outro picô. Faço um ponto baixo, então, aqui vai ter 2 picôs, né, em seguidas, que eu não vou fazer a correntinha, né, os 2 pontos baixos separando, aliás. Então, eu fiz um picô neste lado, em seguida, eu fiz o picô do outro lado, que é o que muda. E aqui, volto pro padrão, 2 pontos baixos e trabalhando o picô dentro do Vzinho, tá? Quando chegar lá do outro lado, você faz a mesma coisa. No primeiro intervalo ali, você faz um picô, tá? Então, aqui nos intervalos, 2 pontos baixos, né? 1, 2. Então, aqui, gente, quando chegar aqui do outro lado, você vai fazer do mesmo jeito. Aqui, você vai fazer um picô aqui, em seguida, outro picô do outro lado, 2 pontos baixos e vai voltando com o padrão já conhecido que foi descendo aqui nessa lateral, tá? Então, vou dar a volta enquanto com vocês na parte de cima. E aqui, já terminando com vocês, já fiz aqui 2 pontos baixos e aqui nessa alça laranja que a gente vai fazer um picô. Então, a gente faz ponto baixo, puxa bem, tá bom? 3 correntinhas, vamos fazer o nosso picô aqui. Feito o picô, volto no mesmo espaço que aqui nessa corzinha, tá? Na primeira parte de pontos altos aqui. Tento puxar o máximo pra cá, gente, pra eu poder fazer aqui mais um ponto baixo no mesmo lugar pra terminar. Entro aqui onde começa a subir a alcinha aqui, né? Você entra, deu uma engasgada aí, com ponto baixíssimo, tá? Já pode cortar, puxar o fio, arrematar. Terminamos o trabalho, ficou, né, parecido assim, ó. Aqui subindo, aqui é a parte do V. Tem 1, 2, 3, 4 picôzinho. Do outro lado, aqui é a parte do V, tem 1, 2, 3, 4 picôzinho também, tá? Vou cortar e arrematar, vou colocar o papel higiênico aqui dentro e mostrar pra vocês, porque aqui não tem o espaço, ficou muito bonito. E assim ficou, gente, o porta-papel higiênico muito bonito, diferente.
Gostei muito de fazer o passo a passo aqui para vocês. Muito obrigada aí por deixar o seu like e sua inscrição. Beijo para todos e tchau, tchau!